Olá, o programa Análise Direta de hoje vem falar sobre um assunto que é destinado às futuras mamães. Nos dias de hoje, em que a ciência evolui num ritmo alucinante, quase impossível acompanhar passo a passo, né? O campo das chamadas humanas também começa a se expandir. Dentro da psicologia, um novo ramo começa a ganhar força, a psicoembriologia, ou seja, um acompanhamento psicológico da criança antes mesmo do nascimento dela, ainda no útero materno. Estranho? Não é. E você vai saber o porquê hoje no nosso programa. Para falar sobre esse assunto, está aqui a psicanalista do Instituto Brasileiro de Ciências e Psicanálise, Gláucia Araújo. Tudo bom? Tudo bom. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre a psicoembriologia. Muito obrigada a você também. É um assunto bem interessante e importante, né? Porque o bebê ele já ouve tudo desde o primeiro momento ou não? Eu diria que ele vai desenvolver, não é? O ouvir lá dentro. Ele sente, ele tem uma percepção, isso. Ele sente, ele recebe também essa percepção da mamãe e de tudo que está em torno, que está fazendo alguma coisa com a mamãe, né? Fazendo ela sentir, essa sensação também é transmitida para o bebê. Então, assim, aquilo que falam, né? Que tudo que a mãe sente, se ela está nervosa, se ela está agitada, se ela está tranquila, isso passa tudo para o bebê? Sim. Como é que o bebê fica lá dentro? O bebezinho, ele está envolto, não é? Na placenta, no saco amniótico e tem um cordão umbilical. Através desse cordão umbilical, ele vai receber nutrientes, ele vai receber oxigênio e não só os nutrientes oxigênio, mas também a descarga hormonal da mamãe. Nós liberamos adrenalina, glicocorticoides, endorfina, serotonina na corrente sanguínea. De acordo com as nossas emoções, Isso, né? De acordo com as emoções. Esses hormônios são imunoglobulinas que atravessam a placenta e, portanto, chegam ao bebê. Não só isso, mas também os neurotransmissores e receptores também vão chegar até o bebê. Então, imagina quando nós estamos com raiva. Quando a gente fica com muita raiva, nós retesamos o corpo. A partir dessa descarga hormonal, né? Então, nós vamos jogar muito glicocorticoide na corrente sanguínea e vamos retesar. Esse retesamento, essa descarga também vai ser sentida pelo bebê. Com uma diferença, a mamãe sabe por qual motivo ela está produzindo aquilo. E ele não sabe, ele só recebe, sem saber. Qual é o efeito disso no bebê? Então, já que ele não sabe de onde vem, né? Que deve ser mais complicado do que para a mãe. Enfim, com certeza. Né? Então, o bebê que está lá dentro, para ele o mundo é aquilo que está lá. Tadinho. Não é? Aquele é o mundo dele, é um mundo aquático. Ele está dentro da água e está dentro da mãe. Então, ele está dentro de um mundo aquático. Tudo que ele recebe é referente a esse mundo. Quem é que está nesse mundo? Ele e a mamãe. Mas ele ainda não tem esse referencial de que são dois. Para ele, tudo é uma coisa só. Então, é mais ou menos assim, o que eu estou sentindo foi provocado por mim. O que eu fiz de errado? Judiação! Por isso é importante conversar com ele, falar com ele durante todo o período gestacional. Gente, então assim, quando a mãe, por exemplo, fica nervosa por algum motivo, né? Um motivo qualquer, é bom que ela fale, olha, estou nervosa, mas não é com você. Como que ela deve falar isso? Ela parar, né? Claro que quando ela está nervosa, mas dali a pouco ela pode respirar fundo, parar, sentar,
ou mesmo de pé, do jeito que ela estiver, colocar a mão na barriga e conversar com o bebê. Não precisa nem falar, ela pode conversar mentalmente com ele. Isso já acalma o bebê. Mentalmente? Sim. É? Mas ela pode falar o quê? Olha, calma, filho. Sim, calma. Mamãe ficou nervosa, Isso, já passou, sim, tipo... isso é... Não é tem a ver relativo com a você, isso é uma coisa que a mamãe está passando, a mamãe vai resolver, a mamãe dá conta. Ai, gente, que impressionante isso. E isso acalma o bebê, ele fica calmo lá dentro. Você quer ver uma coisa? Quando a gente carrega resquício disso, né? Quando a gente passa no trabalho por alguém, um amigo que sempre fala com a gente, e ele passa e nem olha na sua cara. Qual é a primeira coisa que as pessoas pensam? O que eu fiz? Exatamente. Ah, gente, que impressionante isso. A gente carrega isso depois, né? Porque ele não tem, ele está lá dentro, ele não tem referência de outro mundo, de outras coisas, além daquilo que está ali dentro. Por isso que ele sente sempre que é. Que que tudo que está acontecendo foi provocado por ele. Ai, que judiação, gente. E a psicoembriologia já surgiu faz tempo? Me explica um pouquinho sobre. Eu vou te contar um pouquinho a história. A psicoembriologia foi criada pelo professor Wilson Ribeiro, era um psicanalista também, e ela foi criada na década de 60. Ele faz tempo, né? E desde aí ela vem trazendo muitos benefícios tanto para as mães, os pais, né? Como para os bebês, para as crianças e hoje para os adultos que usufruíram desse acompanhamento. E qual é a definição assim, de psicoembriologia? Tá. O que qual a importância? Tá. A psicoembriologia é uma gestação dirigida para a saúde, para o bem-estar, para o sucesso. Então, todos os pais veem o bebê como um projeto, o projeto de um início de vida. E todos os pais desejam que este projeto se torne um sucesso, um grande sucesso, né? E aí, a pergunta, o que é necessário para que isso aconteça? Então, a gente pode começar a descrever diversos itens, por exemplo, a boa alimentação, o bem-estar familiar, o bem-estar entre o casal, a segurança que eles vão passar para o bebê, depois uma boa escola. E aí, pensar também, tudo isso garante esse sucesso e a falta disto? Será que leva ao fracasso? Então, são perguntas, né, que todos os pais fazem. E imagina hoje em dia com tantas coisas acontecendo no dia a dia, tantas uma mudanças. Vida tão agitada, né? Que todo mundo tem uma vida tão agitada hoje. Acho que você falou uma palavra mesmo, agitação e mudança, porque nós vivenciamos hoje mudanças numa velocidade muito grande. É verdade. E aí pensar isso na construção desse indivíduo, porque é uma construção, né, e feitas por etapas. Primeira etapa é a etapa intrauterina. Então, o que poderia promover o sucesso e o que seria a garantia desse sucesso ou o que pode atrapalhar esse sucesso? Então, se, por exemplo, quando a mãe... Tem coisas que não dá para controlar, eu diria, né? Vai ter que ser administrado. Por exemplo, o pai perde o emprego no meio da gestação. Provavelmente, isso vai gerar ansiedade ao casal. Não é? É muito provável que isso gere ansiedade. Como é que fica o bebê que está lá dentro? Porque os pais, eles representam o porto seguro do bebê. Eles são o porto seguro. Então, como é que ele fica? Se meu pai está ansioso, minha mãe está ansiosa,
porque ele vai até sentir a ansiedade do pai através da mãe, né? Então, se eles estão ansiosos, como é que eu fico aqui? Os bebês, eles já começam a querer dar conta da ansiedade do papai e da mamãe. E eles devem ficar inseguros, né? Sim, eles ficam inseguros e essa insegurança gera um mal-estar e eles querem dar um jeito nesse mal-estar. Então, para dar um jeito nesse mal-estar, eu tenho que resolver a situação. E aí? Como é que eu resolvo? Como é que eles podem resolver? Tem crianças que já começam a somatizar dentro do útero do pai e da mãe. Eles trazem papai e mamãe para dentro do útero, trazem para dentro deles e começam a querer resolver a questão lá dentro. Você quer ver uma coisa? Quando a criança adoece órgãos pares, olhos, ouvidos, os pulmões, os rins, geralmente isso tem a ver com o papai e com a mamãe. Porque são órgãos pares, então eles querem resolver a situação. Então muitas coisas vão acontecendo e não dá para dizer assim, porque cada indivíduo é constituído de um jeito e aquele que está lá dentro da barriga da mamãe também está começando a sua constituição. Então, às vezes, aquilo que parece uma bobagem, para ele lá dentro não é. E às vezes aquilo que parece que é muito grande, para ele lá dentro também não é. Então, como é que a gente fica sabendo? O professor Wilson Ribeiro criou uma técnica para conversar com o bebê para que ele possa responder lá de dentro da barriga. É uma técnica que trabalha com sinais. Então, nós relaxamos a mãe, nós trabalhamos muito com relaxamento, né? Inclusive, são técnicas que depois a mamãe pode utilizar. Geralmente, ela ganha um CD e ela vai poder ouvir a música durante toda a gestação. É uma música apropriada para relaxamento, tanto para ela quanto para o bebê. Então, nós relaxamos a mãe no consultório e criamos isso vai estabelecendo um vínculo cada vez maior entre os pais e o bebê. E a partir daí nós criamos, são técnicas de sinais. Ele consegue mandar lá de dentro da barriga da mamãe. Meu Deus! Por exemplo? Por exemplo, Se você já ouviu falar as mães que dizem que a criança chuta? Sim. Então, não dá para saber se foi o pé, se foi o cotovelo, se foi a mão, se foi a cabeça, mas eles se movimentam lá dentro e a mãe pode sentir do lado de fora. Sim. Então, nós utilizamos esse movimento da criança. E aí nós estabelecemos um código binário, né? Um código binário. Por exemplo, você está bem, você me dá chuta uma vez. Se está mal, chuta duas. É assim? É um código binário. E funciona mesmo? Funciona muito bem. É surpreendente. Porque algumas chegam um pouco céticas, né? Nós atendemos não só individualmente aos pais, mas nós também fazemos atendimento com gestantes em grupo. E às vezes algumas chegam um tanto céticas e durante o processo, né, elas se surpreendem. É interessante que outro dia num grupo, um colega que conduz esse grupo, né, ele estava contando que uma mãe, ela estava participando no grupo, mas ela estava um pouco cética, ela mesma disse depois, né? E o bebê ainda não tinha se manifestado nenhuma vez com ela. E aí, num dia, ela perguntou se o filho dela mais velho poderia participar, porque ela não tinha onde deixá-lo. E ele falou, tudo bem, ele pode participar. Então, o filho dela entrou e participou junto.
E aí ele disse, quando ele estava conduzindo, né, o relaxamento e dizendo que eles poderiam fazer perguntas ao bebê, que o bebê iria responder, aí ele perguntou para a mãe, eu posso perguntar se ele gosta de mim? Ai, que bonitinho. Aí a mãe disse, pode. E aí ele colocou a mão na barriga da mãe e perguntou. E o bebê deu um chute para não deixar dúvidas. Que legal. E aí foi gente. bastante emocionante, porque aí ela falou, nossa, e eu estava tão cética, precisou ver o meu filho para isso acontecer. Ai, que bonitinho, né? Uma graça. E aí isso mudou depois, né? Depois toda ela passou a acreditar. Sim, depois toda né? a relação dela, né, com a psicoembriologia mudou e ela pôde, claro, que aproveitar muito mais. Ai, que legal, gente. Olha, eu vou para o intervalo rapidinho, mas a gente volta já já, tá? Falando mais sobre psicoembriologia. Você sabe o que é isso? A gente volta já já falando para você. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje nós estamos falando sobre psicoembriologia. Você sabe o que significa isso? Estou conversando com a Gláucia Araújo, que é psicanalista do IBCP. IBCP é Instituto Brasileiro de Ciências e Psicanálise. Ó, legal. Depois, no terceiro bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre o Instituto. Bom, a gente estava conversando sobre a vida agitada, né? Modernidade, tudo. Hoje, a gente pode dizer que praticamente toda mulher trabalha, né? É difícil ter, hoje em dia, uma mulher que não trabalha, né? E o trabalho causa estresse, né? É bom, é muito bom trabalhar, todo mundo ama trabalhar, principalmente quando a gente faz o que gosta, né? É muito bom, mas sempre tem algum estresse, agitação, corre-corre, né, para fazer as coisas no tempo certo. E aí, isso influencia o bebê? Tudo vai influenciar o bebê. Tudo que acontece com os pais vai influenciar o bebê. Como é que eu faço para que essa influência seja boa e não seja uma influência ruim? Né? Então, isso tudo vai depender da relação, do vínculo e da relação que esses pais têm com a criança e daquilo que eles estão passando para a criança. Porque é o que você disse, tem muitas coisas que vão gerar estresse no pai e na mãe. Mas o que é que eu quero passar para o meu filho sobre aquilo? Né? Então, é nessa relação que começa ali no início é que isso vai acontecer. Então depende de o que eu quero passar para a criança. Por isso é que nós dizemos que na psicoembriologia nós filtramos. Então, esse estresse não precisa ser do bebê. O bebê não precisa, quando crescer, quando se tornar um indivíduo adulto, e procurar um trabalho estressante, uma carga muito pesada, para querer resolver o estresse da mamãe e do papai de quando ele estava lá na barriga. Meu Deus, isso acontece? Então? Acontece, nós carregamos histórias dentro de nós que se iniciam lá no começo. E essas primeiras histórias são aquelas que vão fazer inscrições, registros no nosso psiquismo e que depois nós carregamos para sempre, para o resto da vida. Por isso que os primeiros anos, eles são primários, são primordiais nessa constituição psicoafetiva de todo indivíduo. Gente, é impressionante isso, né? Por exemplo, casais que... A gente sabe que hoje existem muitos casais que acabam não dando certo, acabam se separando. Sim. Né? E tem muita gente que acontece isso durante a gravidez, ou gravidez indesejada, e gravidez em que o pai da criança não quer saber do bebê, não quer saber da mãe, e há um rompimento. O que isso acarreta ao bebê? Tanto dentro do útero quanto depois que ele nasce. Tá.
Isso com certeza vai ser sentido pela criança, como tudo, né? E tudo que se refere ao pai e à mãe é tudo que é importante para aquele indivíduo, porque ele foi constituído a partir dos dois, né? Então, nós nos materializamos a partir da união de um homem e de uma mulher, que são os nossos pais. Então, tudo que vem deles é básico para a criança, é ponto de referência para a criança. Então, um casal, ele não necessariamente vai ficar junto o resto da vida e às vezes se separam logo no início. É muito importante que esse casal consiga separar a função deles, materna e paterna, é uma coisa, e o casal é outra coisa. Com o casal, a criança, ela não, digamos, o casal pode decidir o que vai fazer, como vai fazer, isso é do casal. Né? A criança não deve ter relação com nenhuma interferência aí, né? Mas separar, sim, a relação deles é uma e o papel de pai e mãe é uma outra coisa. Então, a função e o papel de pai e mãe. Como pai e mãe, eles devem estar sempre juntos pelo bem dessa criança, porque ela foi feita dos dois. E quando o pai está de um lado e a mãe está do outro, isso divide a criança. Mas e aí, se a relação não dá certo? E acaba havendo a separação. Como que eles vão fazer isso? De estar juntos pela criança? É um respeitar o outro. Eles sempre têm que estar juntos em concordância no que se refere à criança. Eles não precisam concordar em relação a mais nada, mas em relação à criança, eles sempre deveriam estar em concordância. Tá? Então, é aquela coisa, eu posso não concordar muito com o que o outro está fazendo, mas naquele momento em que está sendo passado para a criança, eu concordo, eu estou do lado. Depois eu posso conversar sobre aquilo, mas eu tenho que estar em concordância. Pai e mãe tem que ser uma visão única para a criança, porque ela é feita dos dois. É verdade, a criança fica dividida, né? Quando tem separação do casal, né? E eu sempre digo assim, qualquer célula que você tirar do fio de cabelo ao dedão do pé, tem o código genético dos dois misturado. Está sempre misturado. Sempre misturado. Não dá para dividir. Então é muito ruim para a criança um pai que está olhando para um lado, uma mãe que está olhando para o outro no que se refere a ela. Né? Enquanto casal, isso é uma outra coisa. Então, enquanto casal, eles têm o direito de se separar, né? Enfim, não deu certo. Uma vez eu até falei, né? Para uma criança que eu atendia, e ela estava muito triste por causa da separação dos pais, com raiva também, né? E num determinado momento eu disse para ela, que sorte a sua. Os seus pais, eles não se entendem como casal, não estão juntos como casal, mas um dia eles se uniram para fazer você. E que sorte a sua. Legal isso. E foi muito bom para ela ouvir isso. Né? Deve ter feito bem para a criança ouvir isso, né? Talvez tenham só se unido para isso. Sim. Não é? Talvez. Então, e aí, nesse caso, quando está dentro da barriga ainda, o bebê, de que forma que esse casal deve agir? Porque se eles estiverem separados. Sim. Né? Eles sempre vão estar juntos em função daquela criança. Aquilo que a gente fala, né? Vai ter todos aqueles rituais, né? Aniversário, formatura, casamento, todos os rituais que a criança vai passar e que os pais estarão participando.
Então, é mais ou menos isso, é os pais estarem juntos sempre naquilo que se refere à criança. Então, eles se separaram, a criança nem nasceu, eles estão separados. Mas onde a criança vai nascer é assunto dos dois. Onde a criança vai dormir é assunto dos dois. Qual o melhor berço é assunto dos dois. Percebe? Então, tudo que se refere à criança é assunto dos dois. A mãe vai voltar a trabalhar, com quem a criança ficará? É assunto dos dois. Então, eles não estão juntos como casal porque não deu certo, mas a criança é assunto do pai e da mãe. Então, a gente sempre orienta, né? Realmente, a gestação dirigida é um acompanhamento constante, orientações, mesmo quando o casal se separa, a gente continua acompanhando os pais, né? A criança é um e os tratamento pais. que começa, você estava falando antes de começar o programa, que existem casais que procuram pelos serviços, né, de um psicólogo, sim, já antes de engravidar? Sim. É psicoembriólogo. É psicoembriólogo mesmo? Isso mesmo. Eles procuram antes de engravidar. E aí a gente já começa, né, a orientar antes da E aí gestação. vai com esse acompanhamento, vai, sim, até o bebê nascer? Vai até os 3 anos. Até os 3 anos de idade? De idade do bebê. Que legal. É mais ou menos assim, o casal não procura um ginecologista, obstetra antes de engravidar, sim, e aí ela começa a seguir, depois que nasce, isso, começa a seguir, exatamente. A gente faz o pré-natal psíquico, dessa parte psicoafetiva, né? E é bom então colocar música para a criança, muito bom, contar historinha, ela consegue entender alguma coisa? Consegue. Nós somos seres de linguagem. Então, apesar de a criança levar um bom tempo até ela se apropriar da linguagem e ter a autonomia da fala, ela capta tudo aquilo que é dito a ela e a tonalidade daquilo que é falado, a expressão que tem na fala, tudo isso ela entende perfeitamente. Tanto que a criança, desde muito pequena, ela sabe o que é um não, ela sabe quando é sim, então ela entende. Nossa, que legal isso. Então quer dizer que a gente pode dizer que os desejos da grávida realmente são verdadeiros? Porque tem grávida que tem uns desejos esdrúxulos, né? Assim, mas vamos dizer assim, é um desejo normal, estou com vontade, sei lá, de comer morango. E tem muita gente que pensa que é besteira, mas é verdade, porque se o bebê consegue, né, passar tudo o que ele está sentindo para a mãe, será que acontece isso? Você diz o desejo ser de quem? A mãe ter um desejo de comer alguma coisa, um chocolate, um morango, sei lá. Os desejos isso vem da mesmo grávida, do bebê, né? de verdade ou não? Isso vem da mãe. Mas o bebê está pedindo alguma coisa, alguma substância no momento? Então, eu diria assim, se é uma coisa, sabe, se ela está desejando uma coisa muito gostosa, muito... Um chocolate, por exemplo. Chocolate, por exemplo, um chocolate. Aí você está me dizendo que por conta dessa troca dos dois, né? Sim. Então, pode ser que ele esteja pedindo não chocolate, mas mais atenção da mamãe. Pode ser que ele queira mais atenção da mamãe, né? Pode ser. Pode ser. Ou pode ser que... E também, pode ser também, aí vamos pensar, pode ser que ela, naquele momento, esteja precisando de mais atenção. Porque, assim, tudo que ele está sentindo lá dentro, essa troca que ele está fazendo com a mamãe, então, se ele, na verdade, está sentindo falta de atenção, é porque essa falta de atenção já passou pela mamãe. Ela pode estar sentindo isso. Entendi. Ela está sentindo falta de atenção e aí ela acaba passando isso para ele. Muitos desejos esdrúxulos podem vir daí, então, né? A mãe querendo atenção. Sim, pode ser. Agora, pode acontecer também, então, né? Do bebê querer, por exemplo, se a gente come alguma coisa que gosta muito, deve liberar um monte de hormônios do bem, né?
endorfina, sei lá. E o bebê sente, né? Também sente. Quando a mãe está bem, ele sente. Endorfina, serotonina, isso é muito bom para ele. Ah, que legal. Então, quando a mamãe está bem, quando o casal está bem, ele sente tudo isso, isso é muito bom para ele. É importante, então, que a gestante tenha, sempre separe um pedaço do dia, né? Um espaço do dia para fazer alguma coisa que ela goste muito. Sim, isso é muito bom. Para que ela se sinta bem e ela possa passar isso para o bebê. Mesmo que ela tenha tido um dia muito agitado, né? No final do dia, ela consegue ter um tempo para ela e para o bebê. Isso é fundamental. Isso é como se limpasse toda aquela agitação. Que legal. Eu até estava lembrando aqui, quando eu estava grávida, eu sentia, quando eu saía do banho, eu sentava para passar creme na barriga, anti-estria, né, para não dar estrias, né? Sim. E nessa hora ela começava a se mexer muito. Tem alguma explicação para isso? Porque o creme, quando eu jogava na barriga, era gelado. Então ela sente, a criança sente essas diferenças de temperatura, ou era porque era um momento em que eu estava passando a mão na barriga? Então, eu digo assim, olha, ela está sentindo que você está parando. Era um momento em que você parava, não era? Era um momento em que você estava dando atenção para sua barriga. Quem é que estava dentro da barriga? Que bonitinho, né? Gente? Então, era um momento seu e dela, aquele momento. Muito legal. Eu vou para mais um intervalo, mas a gente volta já, falando mais sobre psicoembriologia. Não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje eu estou conversando com a Gláucia Araújo, que é psicanalista do IBCP, Instituto Brasileiro de Ciências e Psicanálise, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Instituto. Tá bem. O Instituto Brasileiro de Ciências e Psicanálise já existe há 17 anos. Nós atuamos formando psicanalistas e psicoembriólogos. Nós temos um trabalho com as gestantes. Nós, aos sábados, todo sábado, às 11 horas da manhã, nós temos grupos de atendimento à gestante. E é gratuito, né? E é gratuito. Basta ligar, né, o nosso telefone. Posso falar? Pode, lógico. 38, então vou falar, 3868-4063. Basta ligar. Também pode se inscrever pelo e-mail, que é contato@ibcppsicanalise.com.br. E depois aqui, mais para o final do bloco, a gente repete essas informações, tá? Para aí quem estiver assistindo, se preparar aí para anotar. E nós também ministramos o curso de psicoembriologia para quem se interessar por essa área, né, e quiser aí fazer tem que essa ser formação. Psicólogo formado? Não, o curso de psicoembriologia não é separado. É separado. Nós temos o curso de psicanálise também. Nós ministramos o curso de psicanálise e o curso de psicoembriologia. Mas são cursos separados. Não precisa ser psicólogo ou psicanalista para fazer o curso. O pré-requisito é que a pessoa tenha o nível médio de ensino, porque é um curso de formação. É separado. Eu achei que não é separado. Tivesse que fazer a parte da psicologia. Não. É um curso separado. Legal, muito legal. E esses grupos de gestantes, como que funcionam? Vocês têm o quê? Assim, tem uma sessão de psicoembriologia, tem música, tem o quê? Tá. Tem música, tem relaxamento, é uma sessão de psicoembriologia. E tem essa conversa, não é, com o bebê. Algumas palavras que são faladas são muito importantes lá dentro e o coordenador do grupo, né, vai falar bastante sobre isso com as mães, sobre como falar com a criança, como criar esse vínculo para que ela possa responder para a mãe. Então, tem todo
um envolvimento próprio ali para que aconteça, né, esse vínculo e o bebê se manifeste. É muito legal isso que você falou da resposta, né? Que a criança consegue responder para a mãe, né? Sim. Através dos sinais. Achei isso muito legal, eu não sabia. Que isso podia ela acontecer. passa a se comunicar como mãe. Você tem alguma história, alguma outra história para contar de gestantes que vocês já atenderam? Olha, histórias a gente tem muitas, né? Tem, por exemplo, nós temos histórias de mães que começam o trabalho e elas têm muito medo do parto. Que isso eu acho que é uma história aí que atravessa gerações. Inclusive o professor Wilson, a história pessoal dele, ele nasceu de um parto feito com fórceps. Meu Deus. E ele cresceu ouvindo uma história de sofrimento, de dor da mãe dele para que ele nascesse. Então ele dizia que a psicoembriologia era um resgate dele como mãe dele. Porque ele tinha feito a mãe dele sofrer muito para poder nascer. E a gente carrega essas coisas também, né? Então, as mulheres, elas têm aí uma ancestralidade com uma história de dores de parto muito grande. E toda gestante tem medo do parto, não adianta falar que não tem. E tem ansiedade antes do parto, é comum também. Sim, principalmente se for o primeiro, né? Exatamente. O primeiro bebê, você não sabe como é, você não tem noção de como é, dá medo, né? Dá. E Principalmente falar, o primeiro. Das histórias antigas, principalmente certeza. O primeiro. Né? Não que não vá ter nos outros, diminui um pouquinho, mas também tem. Então, nós também trabalhamos o parto. Né? No grupo, nós também trabalhamos bastante como o parto. É feito esse trabalho? Então, nós vamos preparando, desconstruindo as heranças negativas sobre o parto. Então, a gente também tem todo um trabalho para fazer essa desconstrução que a gente carrega. Então, uma das histórias é assim, uma vez nós recebemos uma mãe e ela também estava sendo atendida não só no grupo, mas individualmente, e ela falou para o psicoembriólogo, olha, eu sei que o parto ideal para mim e para o bebê seria normal, mas eu não vou dar conta e eu vou marcar a cesárea. E aí ela foi lá e marcou, porque nós fazemos o nosso trabalho, mas eu sempre digo, o importante é o resultado, que a criança nasça com saúde, nasça bem e que a mãe também fique bem, né? Então, ela foi lá e marcou a cirurgia cesariana. Mas aí ela pediu para ele, mas eu posso trabalhar o parto normal aqui, né? Aí ele disse, sim, a gente vai continuar fazendo nosso trabalho. Então, toda a sessão ele trabalhava com ela, fazia tudo isso que eu estou dizendo, esse trabalho de desconstrução daquelas heranças negativas e construindo, né? Construindo não é nem construir, resgatar. Essa palavra certa, resgatando o materno, feminino dentro, porque nós, mulheres, nós somos um projeto para gestar, dar à luz e amamentar. Nós temos isso dentro da nossa carga genética, né? E então ele foi resgatando e aí o resultado foi que um dia antes da data da cirurgia cesariana, o bebê nasceu de parto normal. Ai, meu Deus! E o parto foi maravilhoso. Foi tranquilo e foi muito bom. Acho que o próprio bebê falou, bom, deixa eu mostrar para ela que não é esse bicho de 7 cabeças. Acho que foi uma interação dos dois e até o fato de ela ter agendado, como ela tinha agendado, ela já não ficou tranquila. Ela estava tranquila. Então essa tranquilidade, né, e todo o acompanhamento mesmo. E o acompanhamento que ela fez, né, foi importante, porque ela já foi se preparando mesmo, tendo marcado a cesárea, ela já foi se preparando para o normal, né? Ela continuou, né? Porque, na verdade, a gente faz isso, e a gente fala para a mãe que mesmo ela tendo marcado, a gente faz. Também uma outra coisa que acontece muito
é virar o bebê, porque o bebê às vezes não está encaixado. Isso acontece muito. Isso acontece muito do bebê não encaixar, né? E eu sempre digo, quando ele não encaixa, é porque tem muita ansiedade em relação ao parto. E claro que a ansiedade não é partilhada por ele. Então ele já fica sentado, porque daí não vai dar para vir de parto, né, natural. Então, também no trabalho do atendimento da psicoembriologia, o psicoembrólogo faz o movimento e ensina o pai a fazer, e o pai vai fazer esse movimento em casa e o bebê encaixa. E ele encaixa? Encaixa, em uma semana, às vezes no mesmo dia ele encaixa. E é interessante que ela sente, né? Porque ele se movimenta, ele vira e encaixa. Deve mexer demais, né? E aí ele encaixa direitinho. Então, isso também acontece bastante, tá? E aí nós temos muitas histórias, né, para contar. Tem mais alguma história de alguma mãe que não estava acreditando muito e teve algum sinal aí para perceber que essa interação acontece mesmo? Geralmente, quando nós recebemos a mãe, ela já ouviu falar, às vezes ela vem um pouco cética, né? E durante o atendimento ela vai começar a se vincular ao bebê aos pouquinhos e sempre num determinado momento ele vai entrar em ação e aí ele vai começar a responder e aí a coisa acontece. Isso é mais frequente com os papais, porque eles são mais práticos, né, geralmente. Aí eles falam, não, você quer ir, você vai. E a gente sempre chama ele para vir e participar, né, também. E aí, só que assim, né, com eles, quando o bebê responde para eles, aí eles devem ficar, né? Aí dali para frente. Deve ser muito. Aí eles se tornam mais assíduos do que a mãe. Porque a mãe está sentindo aquilo o tempo inteiro, né? O bebê se mexe um pouquinho, a mãe está sentindo, o pai não, né? Sim. Deixa eu te falar, nosso tempo está quase acabando, a Fabri está me dando um sinalzinho aqui, mas eu queria que você passasse de novo os seus contatos, para quem tiver interesse em procurar né, o trabalho de vocês lá no Instituto. Ok, tá. O nosso contato por e-mail é contato@ibcppsicanalise.com.br. O nosso site é www.ibcppsicanalise.com.br. Nosso telefone 3868-4063. É de São Paulo? São Paulo, capital. Gente que mora fora de São Paulo também pode participar? Também pode participar. Aos sábados, às 11 horas da manhã, nós temos os grupos de gestantes. Eles são abertos, são gratuitos. Todas as terças-feiras do mês, às 19h30, nós temos palestras da psicoembriologia. Também são abertas e também são gratuitas. Aí se inscreve pelo telefone também? Pode se inscrever pelo telefone ou por e-mail. Tá bom. Muito obrigada. Foi um prazer. Eu te agradeço a oportunidade que você me deu de falar daquilo que eu mais gosto. É bom, né? É bom demais a gente falar daquilo que gosta. Sim. Tá convidadíssima a voltar pra gente falar mais sobre o assunto, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, até a próxima. Até a próxima. E eu agradeço a você também pela audiência. Muito obrigada. Entre no facebook.com/programa Análise Direta e entre também no nosso canal do YouTube. Você pode ir lá também assistir várias edições do programa Análise Direta. E agora a gente tem também o nosso WhatsApp, 11 99224 7760. Você pode mandar sugestões por lá, você pode mandar as suas perguntas também. E você pode dizer se gosta ou não do programa, quem você quer que venha aqui para ser entrevistado por mim, ok? Um beijo e até o próximo programa. Tchau!